Eu recordo muito bem que depois da parte dos resgates, no dia posterior, eu fui fazer uma volta de reconhecimento na cidade, a água já tinha começado a baixar, e era um cenário muito triste, né? Tu via tristeza nos olhos das pessoas, né? Pessoas não sabendo por onde iriam começar. Porque São Sebastião do Caí a gente teve um nível elevado, ele baixou e ele veio de novo alguns dias depois. Então as pessoas tinham recém terminado de limpar suas casas, seus comércios. Depois veio de novo essa água e veio mais alto ainda, né? Veio 1,70 m mais alto. Então era algo desolador, né? Então se teve que ter um preparo psicológico muito grande, e nós incentivamos também, né, como Voluntersul, incentivamos os nossos comandantes, nossos gestores a fazer esse trabalho com os voluntários que estiveram envolvidos na linha de frente, né, porque aquela imagem que o bombeiro não sente nada, né, um ser que não sente com cenários, isso não existe, né? Isso é coisa de filme. O bombeiro sente sim, mas ele tem um preparo maior para trabalhar isso, não influenciar no atendimento. Mas posteriormente ele tem que também ter um acompanhamento para isso não impactar na vida pessoal dele, né? Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista e editora da revista Emergência, e este é o programa Emergência Entrevista, o nosso bate-papo quinzenal com profissionais da área de emergência. E hoje eu estou aqui com o Anderson Josiel da Rosa. O Anderson, ele é técnico de segurança do trabalho, técnico em enfermagem e bombeiro voluntário desde os 12 anos de idade. Toda essa paixão pelo voluntário levou ele ao cargo de diretor-presidente da Voluntersul, a Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul. Anderson, bem-vindo ao programa. Obrigada por estar aqui para conversar com a gente e falar de toda essa tua experiência. Olá, Paula. É um prazer estar participando do programa. É um prazer estar falando um pouquinho mais sobre a atividade de bombeiro voluntário, né? E é um prazer também estar compartilhando um pouquinho de vivências, né, com todos que fazem parte desse cenário de emergência. Então, vamos adiante, né? Vamos conversar um pouquinho, que a gente tem boas histórias para contar. Muitas, né? Tu tem paixão pelo bombeiro voluntário desde os 12 anos, e desde os 12 anos tu é bombeiro voluntário. Então, assim, 12 anos de idade, a gente tá brincando ainda, né? Poucos pré-adolescentes estão pensando no que fazer, né? Ainda no futuro. Como é que chegou nisso? Como é que tu quis ser bombeiro voluntário, continuar nessa atividade? Para ser mais preciso, eu iniciei com 12 anos e meio, né, na corporação. Foi a primeira turma de bombeiros mirins que São Sebastião do Caí idealizou, né, isso lá em 2001. E eu vi um anúncio na escola que eu estudava e me chamou a atenção. E um primo tinha feito a inscrição um dia anterior. E ele comentou que teve lá na base e gostou bastante, achado interessante, tinha sala de jogos, tinha as viaturas, né, os equipamentos, aquelas coisas que encantam mesmo crianças e adolescentes, né? E eu me lembro que eu pensei, por que não? Vamos lá fazer a inscrição, né? Mas confesso que não era um sonho de criança, né? Era algo que foi casual, realmente me chamou a atenção, fui lá conhecer, e depois que estava lá dentro se tornou algo viciante, né? Se tornou algo que me apaixonei com o passar dos anos, e cada vez fui me dedicando mais, né? Fui galgando posições dentro da própria instituição. Claro, era outra legislação que se tinha naquele período, né? Então, com 16 anos de idade já saíam ocorrências, né? Com autorização dos meus pais, e 16 anos de idade já era um dos líderes da parte de instrução, da parte de atendimento pré-hospitalar também. Com 18 anos assumi o subcomando da instituição. Com 21 anos para 22 assumi o comando da instituição. Então sempre ocupei cargos bastante cedo, né? Justamente por ter me apaixonado pela área, ter me dedicado praticamente a vida toda essa parte do bombeiro voluntário. Sempre em São Sebastião do Caí, sempre ali na cidade. Isso, sempre em São Sebastião do Caí, vamos chamar de carreira, né, dentro da atividade voluntária, foi dentro
dos Bombeiros de São Sebastião do Caí. Atualmente eu sou presidente da Volunteer Sul, né, que é a associação que congrega e representa os bombeiros voluntários no estado do Rio Grande do Sul, desde 2019. Eu faço parte da diretoria da Volunteer Sul desde 2013, né, nosso presidente era o Edson Rotter, que hoje é o nosso vice-presidente, só fizemos a troca de posições ali, né, e sou também atualmente o presidente da Confederação Nacional de Bombeiros Voluntários, que é a CONABOV. Mas o meu início, minha trajetória, onde eu estou hoje atuando como comandante, é em São Sebastião do Caí. Eu fui por um ano comandante interino em Harmonia também, né? Mas a atividade mais corriqueira mesmo foi em São Sebastião do Caí. Certo. Não tem como a gente fugir da pergunta, da questão da gente debater as enchentes em maio. Vamos fazer quase 7 meses, ou já fazem 7 meses, né? Então, foi uma coisa que marcou, algo que ninguém estava esperando. Como para vocês, bombeiros voluntários, como foi atuar nisso? Quais foram os desafios? E mesmo tendo, de repente, bombeiros entre vocês ali que estavam necessitando de ajuda, né? Então, foi um cenário muito atípico. Conta um pouquinho como é que foi toda essa história. Paula, realmente foi algo que foi totalmente atípico para todos nós, né? Foi a maior emergência climática que nosso estado já vivenciou. Eu acho que como fator principal nos mostra como é importante e necessário os municípios ter a resiliência, ter o preparo para fazer esse enfrentamento de emergências, né? Para nós, bombeiros voluntários, para nossas unidades de bombeiros voluntários também, foram dias muito difíceis, né, de muito trabalho, onde nós tínhamos que socorrer a nós mesmos, né, muitos foram atingidos, tiveram perdas totais ou perdas severas, né, atender nossas comunidades e atender municípios que nos pediam apoio. Então eu dei uma olhada agora rapidamente, foram mais de 11 mil atendimentos que os bombeiros voluntários prestaram. Entre resgates, a parte social, né, de coleta de alimentos, de auxílio humanitário, de auxílio com limpeza de prédios públicos, né? Então a gente esteve envolvido em todas as fases, desde as fases do salvamento, a parte emergencial, a parte de ações humanitárias. Mas ficou muito evidenciado a importância das unidades de bombeiros voluntários, né? E não só de bombeiros voluntários, a importância dos municípios possuírem um serviço de emergência. Tanto é que os municípios onde tiveram o maior número de mortes, né, foram os municípios que não tinham nenhum serviço de bombeiros. A gente analisar ali Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, que foram municípios bastante atingidos e tiveram perdas humanas severas, não tinha unidade de bombeiros. Ali não tem nem voluntário. Não tem voluntário, não tem militar, não tem civil, não tinham nada de bombeiros, né? E o socorro demorou muito para chegar. Tanto é que teve muitas cidades que o bombeiro voluntário chegou 2 dias depois e foi o primeiro socorro que chegou. Então mostrou a importância disso, né? E eu costumo dizer que espero que tenha servido de lição isso para nós, né? Porque vidas humanas não há valor que pague. Então a gente precisa corrigir essa lacuna. Hoje, infelizmente, no Rio Grande do Sul ainda são mais de 330 municípios que não possuem serviço de emergência. E passou da hora da gente possuir isso, né? Passou da hora dos municípios se organizarem. Se o Estado não conseguiu chegar, né, ou não consegue chegar com as suas estruturas estatais, cabe às comunidades se organizarem, né, e suprirem essa lacuna. Porque na hora da emergência, tu esperar 2, 3, 4 horas, 1 dia, 2 dias até o socorro chegar, isso faz muita diferença, né? E me diz uma coisa, como foi uma questão, foi um cenário muito atípico, uma coisa muito diferente. Vocês têm um preparo, vocês têm um treinamento, uma logística, todo para situações, né, que já se vivencia. Essa foi uma fora da curva. Essa gestão, vocês também tiveram que repensar isso dentro do bombeiro voluntário? Esse tipo de atendimento? Com certeza, Paula. A maioria das cidades onde tem bombeiro voluntário, ela já tem uma incidência de emergências grandes. Justamente por isso que nasceu as unidades de bombeiros voluntários. Vou citar como exemplo São Sebastião do Caí, que é a cidade que eu comando, e sou bombeiro voluntário já há quase 24 anos, nós temos uma enchente praticamente todos os anos. Nos últimos 2 anos tivemos 10 enchentes no município. Claro que as últimas agora foram algo totalmente fora da realidade, né? Então extrapolou a capacidade técnica de todos os municípios. Então nós tivemos que nos reorganizar com as coisas acontecendo. Eu brinco que nós tínhamos que trocar o pneu com o carro com ele andando, né? Então
com certeza isso impactou no nosso planejamento. Tivemos diversas reuniões com nossos comandantes, né, com o nosso COTEC, que é o Comitê Técnico da Volunteer Sul, para a gente repensar, reanalisar algumas estratégias. As nossas unidades, felizmente, conseguiram adquirir muitos equipamentos, né, muitas embarcações, motores, capacitar. A Volunteer Sul vem conseguindo capacitar os seus bombeiros voluntários para fazer essa atuação de forma segura e técnica no enfrentamento de emergências. Nos últimos meses nós formamos 235 bombeiros em condução de embarcações, né? Condução segura de embarcações, pilotagem de embarcações. Tivemos agora também, mês passado, um curso internacional de atuação em desastre, onde trouxemos especialistas do México e do Chile. Foram 150 bombeiros, 145 para ser mais preciso, bombeiros voluntários formados também nessa capacitação, onde ali abrange tudo, desde o sistema de comando de incidentes, que é como comandar um cenário assim, até a atuação na própria emergência como um todo, né? E todos os municípios nosso levantamento aponta que 41 das nossas 48 unidades estiveram envolvidas de forma direta nesse cenário de emergência, né? Foram quase 1.000 bombeiros e bombeiras envolvidas em alguma atividade relacionada às inundações somente desse ano, né? E se a gente fazer um levantamento, se tiver do ano passado, também foi bastante forte, né? Principalmente lá na região do Vale do Taquari, foram mais atendimentos sendo realizados, né? Mas eu acho que como um todo, né, Paula, mostra a importância do bombeiro voluntário, a importância dos municípios, de nós como comunidades estarmos preparados para esse enfrentamento, pois infelizmente não foi a última vez que aconteceu, né? E recentemente aconteceu na Espanha de novo agora, né? Horrível, Foi né? algo Que cenário horrível. E nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Onde tem bombeiros praticamente em todas as cidades, tem um aporte financeiro muito grande, mesmo assim tiver dificuldades. Então imagina um país, no Brasil, que é um país que menos de 18% das cidades tem um corpo de bombeiros, né? Tem um serviço de emergência. Então nós temos que nos preparar. Se nós não nos prepararmos, infelizmente isso vai custar vida. Vai custar vidas e patrimônios, né? A gente estava conversando antes da entrevista, né? No nosso bate-papo ali. Tu falaste quais são os municípios hoje que estão fazendo planos de contingência, né? Então, assim, na tua visão, depois desses 7 meses, depois desse tempo que passou, tu acha que vai cair no esquecimento isso, pelo que tu tem visto, assim, por exemplo, vamos citar Boate Kiss. Sim. Deu aquele boom, mudou alguma coisa, mas o pessoal vai esquecendo. Então, depois disso, será que vai acontecer? Vai ter um mesmo caminho? De repente, né? O que tu acha? Infelizmente, em geral, assim, né? Infelizmente, Paulo, em minha concepção, já está caindo no esquecimento, né? De ações práticas, eu vejo muito pouco. Eu vejo muitas falas, às vezes até papéis, e papel a gente sabe que aceita tudo, mas ações práticas eu tenho visto muito pouco, né? Isso me preocupa bastante, porque a gente teve um aviso, né? Um aviso bastante severo, que a natureza ela é mais forte que nós, ela é imprevisível. Então, se nós não tirarmos essa lição de estarmos preparados, talvez, infelizmente, o próximo evento seja pior ainda. Porque é a natureza cobrando a conta de nós mesmos, né? Por anos, centenas de anos, não cuidando dela, né? Poluindo, invadindo, né? Cada vez mais o leito dos rios e por aí vai, né? Então, eu vejo, sinceramente, assim, em termos práticos, muita coisa, muito pouca coisa sendo feita, né? Então, isso é bastante preocupante, né? Se realmente fosse implementado tudo que foi falado depois das inundações, melhoraria muito a nossa resiliência, nosso preparo para fazer o enfrentamento de novas emergências. Mas eu tenho visto pouca coisa prática. Claro, a gente sabe que nada é tão fácil assim, porque precisa de muito investimento, né? Precisa de muito estudo, mas nós temos que começar isso, né? Porque se não começar, como tu citaste muito bem o exemplo da Boate Kiss, se nós formos ver a própria legislação que foi aprovada ali em 2014, se eu não me engano, quanta coisa foi flexibilizada já em 10 anos. Então, nós temos que avaliar bem essa questão aí, né? Eu acho que precisamos, nós, como comunidade, e o setor público também começar a ter ações mais efetivas, né? Bom, Anderson, eu queria que tu falasse também um pouquinho do que te marcou
na prática, nos resgates, nos salvamentos, né? O que que tu viu, coisas assim que te tiraram o sono, te, né, deixaram emocionalmente um pouquinho abalado, digamos, tua ou da tua equipe. Paula, vou usar exemplos dos últimos eventos agora de 2024, né? Pouco mais de 6 meses atrás. Como eu falei, foi um evento que extrapolou a capacidade técnica de todos os municípios, indiferente o tamanho dele, né? Desde a capital até o município menor aí do nosso estado. Vou citar como exemplo São Sebastião do Caí, que é a cidade que eu comando, estive envolvido diretamente na gestão, né? Então, a primeira questão foi os resgates. Onde, como eu falei, lá em São Sebastião do Caí, nós temos já como característica, tem enchente todos os anos, então nós temos uma equipe preparada para isso, possuímos embarcação, mas mesmo assim extrapolou essa capacidade. Nós chegamos a um momento de ter mais de 330 chamadas ao mesmo tempo. Então a nossa grande preocupação era salvar a vida de todas essas pessoas. Então isso te gera um estresse emocional muito grande, né? Tu tem que ter um preparo muito bom para trabalhar com isso. Mas felizmente a gente conseguiu fazer o resgate de todas as pessoas. Claro que com o apoio da comunidade também, que foi muito importante, né? Pescadores, pessoal que com suas embarcações, claro que com experiência, né? As pessoas que tinham experiência, ajudaram a resgatar milhares de pessoas, né? Então a primeira parte foi o resgate e depois tu vê o teu município destruído, é muito difícil, né? Eu sou nascido e criado em São Sebastião do Caí, nosso município foi praticamente dizimado. Cenário de guerra, assim, tu vê, né? Destruído todo assim mesmo, né? Casa de familiares também foram fortemente afetados, então isso te gera um estresse, né? Então isso eu posso estar como exemplo assim prático, né, do que foi esse cenário, né? Então, primeiramente a preocupação não só minha, mas de todas as pessoas que estavam envolvidas na gestão e na frente desses eventos, em salvar todas essas pessoas, né? Salvar todas essas vidas, né? E depois a gente começar a reconstrução, né? Eu recordo muito bem que depois da parte dos resgates, no dia posterior, eu fui fazer uma volta de reconhecimento na cidade, a água já tinha começado a baixar, e era um cenário muito triste, né? Tu via a tristeza nos olhos das pessoas, né? Pessoas não sabendo por onde iriam começar. Porque São Sebastião do Caí a gente teve um nível elevado, ele baixou e ele veio de novo alguns dias depois. Então as pessoas tinham recém terminado de limpar suas casas, seus comércios. E depois veio de novo essa água e veio mais alto ainda, né? Veio 1,70 m mais alto. Então era algo desolador, né? Então se teve que ter um preparo psicológico muito grande. E nós incentivamos também, né? Como Volunteer Sul, incentivamos os nossos comandantes, nossos gestores a fazer esse trabalho com os voluntários que estiveram envolvidos na linha de frente, né? Porque aquela imagem que o bombeiro não sente nada, né? Um ser que não sente com cenários, isso não existe, né? Isso é coisa de filme. O bombeiro sente sim, mas ele tem um preparo maior para trabalhar isso, não influenciar no atendimento. Mas posteriormente ele tem que também ter um acompanhamento para isso não impactar na vida pessoal dele, né? Certo. Mas tem um caso que te marcou de repente nesses resgates? Tem alguma história? Paula, eu não tive envolvido diretamente nos resgates em si, né? Eu tive envolvido mais na parte de gestão, ficava na parte do posto de comando, né? E como foram milhares de atendimentos, mas teve um atendimento que eu recordo, que nós, lá em São Sebastião do Caí, né? De uma senhora de quase 80 anos e um neto dela, que ficaram dentro de uma residência, ficaram em cima do forro, né? E nós tentamos acessar por 2 vezes com embarcação durante a madrugada e era muita correnteza. O pessoal não conseguia acessar, que tinha um risco, por mais que conseguisse acessar, daqui a pouco na hora de sair poderia ocasionar a queda dessa vítima na água, né? Helicóptero não conseguia acessar porque era noturno, então não tinha visibilidade. Então nós tivemos que esperar baixar um pouco o nível para o pessoal conseguir acessar. E quando a gente acessou, ela estava praticamente em estado de hipotermia, né? Então foi feito todo um aparato para resgatar ela. Então isso é uma coisa que, dos atendimentos que marcou um pouquinho, né? E depois ela agradecendo, né? O pessoal até esse atendimento eu fui acompanhar a chegada dela no ponto seco, né? No ponto seguro para a ambulância levar ela até o hospital para avaliação médica.
Então ela agradecendo, né, que a gente salvou a vida dela. Então isso é bacana, sabe? A gente vê essa missão cumprida. Isso é o que motiva o voluntariado, né? Tu ter essa satisfação da missão cumprida, né? De tu poder ajudar a tua comunidade. A gente costuma dizer que a gente é a comunidade treinada para salvar a comunidade. Então, quando a gente pode salvar, a gente pode ajudar de alguma forma, isso é extremamente gratificante, não só para mim, mas para todos que fazem essa atividade voluntária. Sim, é o objetivo de vocês, né? Isso, com certeza. É o único objetivo. É o único objetivo de vocês. Vamos conversar um pouquinho agora sobre bombeiro voluntário e como é que está a aceitação hoje na sociedade? Vocês têm muitos anos, né, de atividade, principalmente aqui no sul do país. Sim. Né? Então, como tem sido? A sociedade brasileira já conhece o bombeiro voluntário, já sabe o que ele faz? Como está essa aceitação? Já mudou bastante? Olha, Paula, a gente tem notado que a aceitação é plena nos municípios onde existem o bombeiro voluntário, é motivo de orgulho para os municípios, né? Porque é algo que é construído de uma forma conjunta, né? O município, as pessoas que doam, colaboram, elas veem as coisas acontecendo, né? Então elas se sentem parte, né, dessa questão, né? É a comunidade atuando para a comunidade, né? Mas a gente nota que, infelizmente, no Brasil ainda existe um desconhecimento sobre o modelo. Não aqui no Rio Grande do Sul, e não aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, que é o estado mais antigo que a gente tem, Joinville, com 132 anos de atuação, né? Uma das maiores corporações do Brasil, né, em termos percentuais. E aqui no Rio Grande do Sul, onde nós já existimos desde 1977, que é a nossa corporação mais antiga é Nova Prata, né? São quase meio século de atuação também. Já é um modelo solidificado. Se conversar com pessoas, né, com gestores das cidades onde nós estamos inseridos, a aceitação, o índice de qualidade, excelência de atendimento é bastante grande, né? Mas infelizmente no Brasil ainda a caminhada é muito difícil, né? O que nos deixa de certa forma triste, né, Paula? Porque nós somos um modelo que ele vem para ajudar as comunidades, ele vem para suprir uma lacuna deixada pelo Estado. Infelizmente, você tem apontamento, um trabalho brilhante da revista Emergência, né? Não recordo quando é que foi a última, se não me engano, foi 2018. Na nossa pesquisa, Isso, foi 2018. 2018, então, apontou que apenas menos de 18%, na verdade, dos municípios brasileiros possuem uma estação, né? Uma unidade física de bombeiros, né? O que é extremamente grave em pleno século XXI, com tudo que tem acontecido, né, Paulo? Então, o bombeiro voluntário ele vem para somar nesse sentido, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o único estado da federação que possui uma lei que regulamenta a atividade. Ela já está em vigor desde 2021. Os órgãos oficiais e representantes dos bombeiros militares entraram com várias ações contra ela, né? Tanto aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como no Supremo também, e todos foram derrubados, né? Essas ações, foi provado que é constitucional a legislação, está em pleno vigor. Nós temos vários projetos aqui também tramitando na nossa Assembleia para fortalecer ainda mais o modelo. Nós temos uma linha de crédito, né, exclusiva para o bombeiro voluntário junto ao Badesul, que é uma parceria que a gente tem também. Temos descontos no ICMS, tem várias formas de desconto para as entidades também, né, adquirir equipamento, adquirir viaturas, né. E a gente vem notando que cada vez mais vem crescendo o modelo. Nós temos uma taxa aí de crescimento de 10% ao ano das nossas unidades, né. Ou seja, em média de 3 a 4 unidades por ano surgem no estado. É bom, mas ainda falta muito. São mais de 330 municípios no Rio Grande do Sul que não possuem nenhuma unidade. A gente vê o Estado muitas vezes mencionando que atende 75% dos municípios gaúchos. Tá? Mas 75 municípios gaúchos, às vezes, com uma unidade atendendo 8 municípios. E às vezes são unidades que possuem um caminhão, uma guarnição, às vezes com 3, 4 pessoas para atender 8 municípios. Ou seja, essa conta não fecha, né? Se acontecer 2 incêndios ao mesmo tempo, alguém vai ficar sem atendimento. Então, no nosso entendimento, né, como entidade representativa do modelo, é que deveria ter um trabalho conjunto, né? Deveria se buscar, indiferente o modelo, nós deveríamos se buscar ter o serviço de emergência em todos os municípios, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, né? Através da Confederação Nacional, nós também viemos fazendo um trabalho de buscar uma regulamentação, já temos projetos de leis tramitando no Senado, temos um pacote de projetos tramitando, né?
onde o principal é uma regulamentação muito semelhante ao que se teve aqui no Rio Grande do Sul, justamente para isso, para nós darmos segurança jurídica para os municípios que queiram ter esse modelo. Que volto a frisar, né, Paulo? Isso até o pessoal confunde muitas vezes, né? A gente não é contra o bombeiro estatal, né? Nós somos totalmente favoráveis. Tanto é que se o Estado conseguisse, né, e aqui o Estado que eu falo, tanto o Estado do Rio Grande do Sul como os demais, conseguisse chegar em todos os municípios, perfeito, não precisaria existir o bombeiro voluntário. Mas como a gente sabe que não é a realidade, não vai ser a realidade, então também o Estado tem que permitir que as comunidades se organizem e supram essa lacuna, sem uma submissão ao Estado, né, que é muito importante, né. Aqui por longos anos, a Revista Emergência acompanhou por vários momentos isso também, né. O Estado tentou de várias formas tornar submisso o trabalho, né? Então também que a gente entende que não é adequado. Isso não é o Anderson, não é a Volunteer Sul, não é a Conador, é o resto do mundo todo que diz isso, né? O bombeiro voluntário está presente no mundo todo, na verdade é o único modelo no mundo todo, né? E lá não existe uma submissão do bombeiro voluntário a nenhum órgão estatal, né? Claro, existem leis que regulamentam, como a gente tem aqui, que trazem parâmetros como deve ser seguido, porque nós também acreditamos que indiferente seja voluntário, civil, militar, diferente modelo, tem que ter excelência no atendimento. Então é isso que a gente vem buscando, regulamentar essa atividade. Mas resumindo a tua pergunta, sim, a aceitação é muito boa nos municípios onde tem o bombeiro voluntário e a gente tem notado, principalmente depois dos eventos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, né, que foi o estado atingido no momento, tem aumentado muito a procura. Nós temos dezenas de prefeituras nos procurando para fazer atividade, fazer o bombeiro voluntário, né, constituir o serviço de bombeiro voluntário nos seus municípios. E municípios de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, né, onde, infelizmente, daqui a pouco montar uma estrutura estatal seria praticamente inviável pela questão financeira. Né? Mas eu acho também tem uma questão aí que, paralelo a isso, precisa ser feita um incentivo à cultura de prevenção contra incêndio, a cultura do bombeiro no Brasil, porque a comunidade ela tem que exigir. Perfeito. Ela tem que exigir que ela tenha bombeiro, seja qual bombeiro for. Perfeito. Ela tem que exigir. Eu preciso de bombeiro, eu pago imposto, eu preciso de uma atividade, eu preciso de pessoas com essa atividade no meu município. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A própria Constituição Federal diz que seria uma obrigação do Estado isso, né? Porém, se o Estado não pode, as comunidades, né, vão suprir essa lacuna. Mas vamos lá, é um direito de todos nós. Não interessa se nós estamos na capital ou se nós estamos lá numa cidade interiorana. A gente paga os mesmos impostos de quem está na capital. Então, nós teremos o mesmo direito a ter um serviço de emergência. E vamos lá. E quando as pessoas começarem a ter noção dos seus direitos e começarem a entrar com ações contra o Estado? Com certeza vai sair muito mais caro, né? Porque se a minha casa pegar fogo, o Estado deveria estar lá para me proteger, para apagar aquele incêndio, para salvar meus bens, salvar a vida dos meus familiares, evitar que esse incêndio se propagasse, né? Então, como tu muito bem falaste, Paula, nós como comunidade temos que começar a entender nossos direitos, que a gente paga altos impostos para isso, e não ter só o serviço, né? Porque a gente tem muitos lugares que tem um serviço estatal, muitas vezes, e não tem uma estrutura adequada para fazer o atendimento. Então, nós temos que entender nossos direitos, e tu muito bem falaste também a questão da cultural, né? Infelizmente, eu sou uma pessoa muito bairrista, tá? Adoro o meu país, adoro o meu estado, mas falta um pouquinho dessa questão para nós, né? Em termos Brasil. Em termos Brasil, essa questão de cultura, desde a parte do primeiro socorros, a parte de entender como funciona essa parte de atendimento de emergência, né? Em alguns países a gente vê isso desde a pré-escola, né? Eu tive a oportunidade de participar em alguns países aqui da América do Sul, postar como exemplo o Chile, né, que sofre com terremotos praticamente anuais, né, e lá tu vê as crianças, às vezes com 2 anos de idade, sabendo como se portar num cenário de risco, né. Eu participei de um simulado numa escola e as crianças sabiam que tinham que ir para o canto da parede, tinham que ficar em filas, abaixados, tinham que buscar uma proteção. Infelizmente, no Brasil falta isso para nós, né? Deveria estar até na grade curricular, de como fazer esse enfrentamento de emergência, como fazer os primeiros socorros básicos, as ações básicas de combate a incêndio, e por aí vai, né? Porque isso vai proteger a nós, vai proteger nossos familiares, amigos e como um todo, a sociedade toda, né? E daqui a pouco vai até acabar reduzindo a questão do próprio custo para o Estado, né? Porque todo incêndio grande, ele começa pequeno. E às vezes, se tiver uma simples pessoa que sabe usar um simples extintor,
para fazer um combate inicial, isso já vai impedir que o incêndio atinja uma proporção maior. Anderson, tem sempre uma pergunta que paira em relação ao bombeiro voluntário, que é sobre a questão do é remunerado, não é remunerado. Né? Então, eu sempre peço um esclarecimento, né, nessa questão. Pode ser remunerado, não pode? O que a lei diz em relação a isso? Vocês têm algumas atividades que precisam ser, por exemplo, que não é o administrativo, enfim, ou alguma parte dentro do bombeiro que precisa ser remunerada? Sim. Ou não? Isso realmente é uma dúvida que o pessoal tem, né? Por mais que a nomenclatura já deixe claro isso, né? Bombeiro voluntário, né? O pessoal diz, mas é bombeiro voluntário, mas eles recebem, sim, né? Sim. Até porque, infelizmente, algumas entidades ainda tentam confundir a cabeça também das pessoas, né? Hoje nós temos 1.450 bombeiros voluntários, segundo o nosso censo de 2023, né? Nosso censo anual é sempre de um ano para o outro, né? Então, de 2024 sai agora no início de 2025. Desses 1.400 bombeiros, nós temos menos de 8% que recebem remuneração. Os demais todos são totalmente voluntários. E essas pessoas, né, esses bombeiros contratados que recebem remuneração, são para funções específicas nas unidades. Nós temos unidades que não fazem só a parte do combate a incêndio, a parte do resgate, a parte do salvamento, que é a parte tradicional do bombeiro, mas que fazem parte do serviço de ambulância, daqui a pouco fazem até a remoção, tem alguns municípios que fazem as remoções entre municípios, né? Então precisa se ter um quadro de pessoas contratadas para um serviço especializado 24 horas. Assim como nós temos unidades, nós são totalmente voluntárias, né? Isso é amplamente permitido pelas legislações, né? Isso está continua na própria Lei Federal, que é 13.019, que contempla essa parceria público-privada, né? Isso está disciplinado dentro das leis municipais, está disciplinado dentro dos termos de convênio, em termos de fomento com as unidades, né? Então, existem dois modelos, tá? Para resumindo, eu pergunto esses dois modelos. Mas 92% são totalmente voluntários. E mesmo esses que recebem uma remuneração para cumprir a sua carga horária, como qualquer funcionário de empresa, ele também faz seu serviço voluntário. E também trabalha, então, algumas horas voluntariamente para as instituições. Certo. E como tu vê a evolução do bombeiro voluntário? Como é que tu tá vendo? Tem ainda desafios, tem ainda algumas questões a ser ultrapassadas, mas também tem, eu acho que, muitas vitórias, né? Com certeza, Paula. Os desafios são grandes ainda, né? Principalmente financeiros. Porque é uma área onde os equipamentos, onde as viaturas, né, a estrutura em si era muito cara. Que aí já vem outra questão que nós teríamos que mudar no Brasil, né? A maioria dos países, a taxa de imposto para equipamentos ligados à emergência é praticamente zero, ou quando existe é muito pequena. Aqui no Brasil é muito alta a taxa de imposto para equipamentos, né? Então, nosso principal desafio está ligado hoje à parte financeira, né? Nós vemos buscando um financiamento aqui no Rio Grande do Sul, falando especificamente do Rio Grande do Sul, né? Buscando financiamento também do Estado. Hoje, nossas corporações são mantidas praticamente pelos municípios, pela iniciativa privada e algumas destinações de emendas parlamentares, projetos específicos que nós encaminhamos, né? Mas os avanços também têm sido muito grandes nos últimos anos. O grande avanço, né, nossa grande vitória foi essa legislação, o que foi um trabalho de quase 5 anos, né, através da nossa frente parlamentar, né, em defesa do bombeiro voluntário, que tinha 43 deputados no momento que ela foi tramitada, essa legislação, né, passou em todas as comissões, aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia, aprovado sancionado pelo governador sem veto algum, né? Então isso foi a nossa grande conquista. E agora a gente vem trabalhando em outras legislações também para dar esse amparo para o bombeiro voluntário, né? Porque nós acreditamos que o bombeiro voluntário é o único modelo de bombeiros que pode crescer no Brasil. Pela questão do custo-benefício e pela questão do baixo investimento que se tem em cima do modelo, né? Existe investimento sim, porque o serviço é voluntário. Mas tu precisa comprar a viatura, comprar os equipamentos, né, qualificar essas pessoas. Mas se comparado com estruturas estatais, o custo-benefício é muito melhor, né, nessa questão. Então nós acreditamos que é o único modelo que pode crescer no Brasil, né, como um todo. Mas pode crescer, mas também não podemos dizer que o bombeiro estatal não é importante, né, é de suma importância. Eu acredito que ambas as instituições, ambos os modelos podem e devem coexistir, né? E de preferência num trabalho conjunto, né? Porque a pessoa que está
um cenário de emergência, está com a casa pegando fogo, está deitado no asfalto quente por acidente, não quer saber a cor do uniforme. Não quer saber se é bombeiro militar, ou voluntário, civil, municipal. Ela quer ser atendida. E é isso que nós, bombeiros voluntários, é isso que nós, Volunteer Sul, priorizamos, né? Tanto é que municípios onde existem outras unidades de bombeiros, nós não vamos lá tentar implantar uma base de bombeiros voluntários. Inclusive, teve tentativas e o pessoal tentou se filiar, a gente não aceita a filiação. A gente preconiza que tem que ser municípios onde não tem o serviço de emergência. Justamente para tentar auxiliar o Estado, tentar auxiliar as comunidades nesse âmbito, né? Fora do aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem bombeiro voluntário onde A gente mais? tem a ramificação agora e através do trabalho da confederação, né? A gente vem ampliando o serviço para São Paulo. São Paulo já possui 14 corporações, inclusive já tem uma unidade... Nossa, eu não sabia que tinha tantas. 14 unidades, né? Através da ABVESP, lá é o Olim Brambila que faz a presidência, né? Nós temos... Interior de São Paulo. Bem... É mais interior de São Paulo. Nós temos em Minas Gerais, tem 11 corporações também. Nós temos alguma ramificação em Pernambuco, Espírito Santo, né? Mas daí com menor incidência, né? Mas tem aumentado bastante a procura. E daí vem aquela questão que me perguntaste antes, muitas vezes é por falta de conhecimento do modelo, né? E por a desinformação que existe. Infelizmente nós tivemos no Senado participando de algumas audiências públicas, né? E a desinformação que existe sobre o modelo é muito grande. Inclusive, a tua pergunta foi muito boa, a questão do recebe, não recebe remuneração, porque muitas vezes é vendido que o bombeiro voluntário recebe e recebe uma alta remuneração. Então, tem coisas que a desinformação atrapalha bastante, né? O que volta a falar é bastante triste. Porque nós estamos falando de um país onde mais de 80% dos municípios, e eu bato muito nesse número, mais de 80% dos municípios não possuem serviço de emergência. Deveriam todas as pessoas, todas as autoridades, todos os órgãos estatais, todas as autoridades fomentando e auxiliando que crescesse o modelo, né? Estimulando e não criando barreiras como a gente vê, né? Aqui no Rio Grande do Sul foi muito difícil, tanto é que a gente só buscou essa legislação pelas barreiras que existiam, né? E depois de tentar construir por longos anos, quase 40 anos tentando construir junto ao Estado, sem êxito, né? Nós buscamos, então, criamos a nossa frente parlamentar e buscamos toda a legislação para dar esse amparo e a gente conseguir caminhar minimamente sozinhos, né? Sozinhos que eu falo, sem a submissão ao Estado, né? Mas sempre com o auxílio do município, que é o ente responsável por nós, né? E é o detentor dos direitos do serviço, né? É um serviço municipal, então o município pode escolher o modelo que ele quer fazer, né? Então, o cenário é desafiador ainda, mas nós acreditamos que com o passar dos anos, talvez as pessoas, né, nós vamos entender essa necessidade de possuir o serviço local de emergência e tempo-resposta, né? Então, eu acho que é de suma importância. Se for nós, num acidente de trânsito, a gente vai querer que uma ambulância chegue em 1, 2, 3 minutos, né? Se for a nossa casa, um familiar pegando fogo, eu não vou querer que um caminhão de bombeiros percorra 50 quilômetros, 30 quilômetros até chegar. Eu quero que ele esteja rapidamente no local, né? Então é isso que a gente trabalha, é isso que a gente quer, né? Nós temos o sonho ainda de, primeiramente, o Rio Grande do Sul, que é nosso estado, né? Talvez chegar a 100% dos municípios que possuem serviço de emergência e o nosso Brasil como um todo, né? Pois vidas vão estar sendo salvas, patrimônios vão estar sendo salvos. Sabemos que é algo desafiador, sabemos que é complicado, né? São muitas barreiras, mas o que depender de nós vamos continuar lutando, continuar nos empenhando, nos esforçando para auxiliar, né? Talvez nós não vamos ver isso, né, acontecendo, mas talvez daqui 10, 20, 30, 40 anos isso vai ser uma realidade já. E vocês não vão nos municípios que têm bombeiros militares, né? Porque já está suprido, mas o SAMU nada a ver. Não, onde tem SAMU vocês estão... Sim, o SAMU é um serviço específico, né? É um serviço de ambulância, né? Tanto é que tem unidade de bombeiros nossos que não possuem ambulância, faz só a parte do combate a incêndio, né? Assim como tem unidades que possuem serviço de ambulância atrelado. Alguns municípios nossos já fazem a gestão do SAMU. São Sebastião que foi o primeiro case no estado onde nós administramos todo o sistema de SAMU. São todos profissionais ligados a nós, né? E a unidade está dentro de nós, é gerida por nós, o que tem um ganho
muito grande também para atendimento, né? Tu consegue ter uma gestão do serviço muito mais amplo, né? Mas não influencia, né? E respondendo a tua pergunta, não, a gente não estimula que unidades sejam instaladas onde já exista a presença tanto do bombeiro estatal como do bombeiro municipal, né? Que a gente tem algumas unidades no estado que não é nem bombeiro militar nem bombeiro voluntário, é o bombeiro municipal, né? É ligado ao município, são profissionais totalmente contratados pelo município. Então nós não estimulamos. Nós estimulamos que sejam criadas unidades nos municípios que não possuam esse serviço. Mas vocês atendem hoje quais são as ocorrências maiores, assim, de vocês? A grande maioria das ocorrências hoje nossa é ligada à parte de ambulância, Paulo. O incêndio, felizmente, né, os números não são tão grandes, mas a parte de ambulância é a parte maior, chega a 60% dos atendimentos, né? Daí entra ali o acidente de trânsito, que é bastante corriqueiro. Aqui na Serra, bastante, né? Bastante. A gente tem rodovias ali onde os bombeiros voluntários fazem atuação que são bastante perigosas, estão entre as mais perigosas do estado, né? Então entra a parte de incêndio, a parte de salvamento também como um todo, né? Eu costumo dizer que o bombeiro, né, em diferente modalidade, atende desde o gatinho em cima da árvore até o pior incêndio, o pior acidente de trânsito, né? Então é bastante ampla, assim, essa atuação. Mas o principal realmente seria a parte de ambulância mesmo, né? Onde é o maior número de atendimentos. E vocês tiveram um encontro, né? Mais um encontro dos bombeiros voluntários aqui na Prevensul, né? Agora foi em setembro, pouco mais de 2 meses, né? Isso. Tô boa de cálculo pouco mais de 3 anos. Mas, e como é que esse encontro, qual é a importância de vocês fazerem mais esse encontro? E o que significa estar reunindo tanta gente, tantos bombeiros voluntários, né? Para discutir temas tão importantes, né? Inclusive a enchente foi... Sim, foi um deles, né? Foi um deles, né? Não, Paula, realmente a importância é muito grande, né? Primeiro, o evento foi um sucesso, né? Parabenizamos aí a Revista Emergência, o Grupo Proteção, né? Pela idealização do evento, trazer de novo esse evento que a gente estava com saudade, né, dele. 8 anos, sei. 8 anos, até parecia mais tempo, viu? Parecia mais tempo, mas foi muito bom, né? A feira em si foi muito boa. A nossa participação para nós foi muito boa também. Nós tivemos centenas de bombeiros presentes, por mais que foi em dia de semana, que dificulta muitas vezes o bombeiro voluntário, que a grande maioria trabalha, estuda, né? E estão localizados em cidades um pouquinho distantes da capital, mas mesmo assim nós tivemos uma presença muito grande, tá? Foi centenas de bombeiros e bombeiras que estiveram presentes. Participando tanto de atividades técnicas, como conhecendo, né, equipamentos, novas tecnologias que foram apresentadas ali por participantes da feira, né? Então foi de suma importância, né? Onde a gente pôde validar também a nossa atuação, né? As pessoas conheciam um pouco mais sobre o nosso serviço, podemos capacitar os nossos bombeiros através de workshops que ocorreram, através, né, de palestras técnicas, e podemos trazer também para o conhecimento dos nossos gestores, dos nossos bombeiros, novas tecnologias, novos equipamentos. Então posso dizer que foi de grande valia, né, o encontro, e foi um grande sucesso. Certo. Mais encontros, né? Vamos fazer mais encontros. Com certeza, o pessoal já tem pedido novos encontros, né? O pessoal gosta disso, né? É um momento ali onde se compartilha a vivência, né? Se troca essa experiência, faz esse contato, que é uma coisa que a gente tem perdido, né, Paulo? Hoje a gente vive num mundo virtual, né? Onde a gente acaba conversando muito mais por aplicativos que pessoalmente com as pessoas. Então esses encontros proporcionam isso. Os problemas que a gente já teve, pandemia, que todo mundo se afastou, então daí ainda as redes sociais ficaram mais, a tecnologia, né, virtual ficou ainda mais enfatizada, sim, né? Então é difícil isso. A gente viveu nos últimos anos cenários desafiadores, principalmente para quem está à frente das instituições, né? Eu costumo dizer que eu tenho pena dos prefeitos, né, dos últimos anos. Foi uma pandemia, foi o maior desastre climático, então foi desafios grandiosos para nós também, com certeza, foi desafios grandiosos, mas que felizmente conseguimos passar com êxito, né? Questões culturais têm conseguido ser mudado, né? O modelo tem se fortalecido, onde ele vem mostrando a sua importância, né? Principalmente nesses últimos acontecimentos, pandemia que a gente citou, esse desastre que aconteceu, né? Então, Anderson, é que eu fui resgatada, né? A gente morava no 4º andar, a água não chegou na nossa casa, mas não tinha água, não tinha luz e não tinha água. O que nós íamos fazer no apartamento, né? A gente teve que sair. E o que me chamou muita atenção nisso tudo foi eu fui resgatada
por cidadãos, né? Pela comunidade, né? E vendo todo aquele cenário, eu passei a respeitar ainda mais o meu trabalho. Eu trabalho com o trabalho de vocês, né? Então eu escrevo sobre o trabalho de vocês, eu vivencio o que vocês vivenciam, né, de longe, e tento passar para os nossos leitores. Mas eu, naquela situação, eu passei a respeitar ainda mais os órgãos de emergência. E também a comunidade, que foi resgatada por uma pessoa com jet ski, que nos tirou pela área de serviço e nos levou até um barco com outros cidadãos ali de uma comunidade, com um barco, e nos levou para a terra. Paula, realmente foi algo emocionante, vamos dizer assim, de ver o envolvimento, a solidariedade das pessoas, né? A sociedade civil organizada, não, volto a falar, não é o Anderson falando, né? Isso é a opinião pública, que foi primordial, né? Foi de extrema valia. Infelizmente, como a gente falou, extrapolou a capacidade técnica de todos os órgãos, né, de segurança pública. Então, se não fosse esse envolvimento das comunidades, das pessoas, pegando os jet skis, pegando seu barquinho, né, às vezes até algum sem motor, o pessoal ia lá, teriam morrido muitas outras pessoas, né? Talvez os danos teriam sido muito maiores, né? Então, a solidariedade do nosso povo gaúcho, né, esse envolvimento, não só na parte dos resgates, né, mas milhares de pessoas trabalhando, fazendo alimento, cuidando dos animais, né, separando roupas, ajudando na limpeza das casas, ajudando nos abrigos, né, as doações que a gente recebeu do país todo, o país todo parou para nos auxiliar, né. Vou estar como exemplo São Sebastião do Caí, que eu estava diretamente envolvido, chegava carretas, chegava doações de todos os lugares do Brasil, né. Dos lugares que eu nem conhecia as cidades, e tal, chegando doações, pessoal vindo com ônibus, com van, para ajudar a limpar, chegando com vassoura, com rodo, com balde. Não, a gente quer ajudar a limpar, a gente quer ajudar o município a se restabelecer. Então isso, se tem algo bom que a gente possa tirar de tudo que aconteceu, eu acho que é isso, né? Essa força das pessoas, essa força das comunidades, e daí mostra um pouquinho que a gente estava falando antes, né, Paula, a importância das pessoas terem essa resiliência, terem esse preparo até psicológico, né, para fazer esse enfrentamento de emergências. Pois é algo que, infelizmente, a gente pode presenciar amanhã, semana que vem, mês que vem. Claro que esperamos que leve longos anos ou que não aconteça mais, mas pode acontecer. Então, se acontecer, a gente tem que sair melhor ainda do que foi nesses últimos eventos, né? Mas foi algo realmente emocionante, né? Todos que vivenciaram, que estiveram participando dessas atividades, não só dos resgates, mas tudo que aconteceu, né? E todos foram de suma importância. Se não fossem as pessoas, somente os bombeiros, em diferente modalidade, não tinham conseguido salvar todas as pessoas. E eu acho que alguns foram picados pela emergência, né? Por seguir um caminho da emergência, né? Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que sim, a gente até tem aumentado bastante a procura por pessoas querendo fazer o voluntariado, né, nas nossas corporações, nas nossas unidades, né? Então, acho que tenha sido um pouquinho, quando falaste aí, né? O pessoal foi picado aí e notou a importância, né? Eu acho que é isso. Às vezes a gente talvez espera pelas outras pessoas, espera pelo Estado, mas se cada um fizer um pouquinho, eu costumo dizer que se cada um de nós fizer 1 ou 2 horinhas voluntárias por semana, o nosso país seria um país muito melhor. E não só na parte de bombeiros, né? Na parte ali das ONGs que cuidam dos cachorros, das ONGs que cuidam da criança, que cuidam dos idosos. Tem trabalho para todo mundo, né? E eu acho que é uma coisa que engrandece muito quem faz. Quem faz seu voluntário ganha muito mais que quem recebe aquele serviço ali. Então é algo engrandecedor, né? Algo que, e a gente estava falando antes também, é algo viciante, né? Depois tu entra no serviço voluntário, é algo que acaba fazendo parte da tua rotina, tu não consegue viver sem mais. Bom, a gente tem um quadro no Emergência Entrevista que é Quem Te Inspira? Quem inspira o Anderson, bombeiro voluntário? São várias pessoas, Paula, não tem nenhuma pessoa assim específica, né? Mas eu sempre gostei de acompanhar e me espelhar em pessoas que fizeram algo diferente, né? Eu acho que esse é o nosso grande papel como ser humano. Não simplesmente passar pelo mundo, mas deixar um legado positivo, fazer algo positivo pelas nossas comunidades, né? Pelo nosso estado, pelo nosso país como um todo.
Então, as pessoas em si, assim, as lideranças dos bombeiros voluntários, né, por eu estar envolvida, né, os comandantes que estavam à frente da instituição enquanto eu era voluntário, enquanto eu era bombeiro mirim, né, dando sequência na atividade, as pessoas estavam à frente, né, da própria Voluntersul, o Frederico Guilherme Zorzan, que foi um dos criadores do bombeiro voluntário aqui no estado, né, o idealizador, teve por longos anos à frente, trabalhou muito pelo bombeiro voluntário, conheci também ele, né, é uma pessoa que me inspirou, nosso próprio presidente, né, o Edson Rotter também é uma pessoa que me inspirava, o Daniel Fischer, que era o presidente, um grande amigo lá de São Sebastião do Caí, também é uma pessoa que me inspirou muito, né, a minha família, né, minha mãe como um todo, é uma pessoa que eu sempre quis dar orgulho para ela, né, então é algo que me inspirava e também me motivava a fazer algo diferente, né, e como eu falei, né, eu acho que a gente vai se espelhando um pouquinho em cada pessoa, vendo essas qualidades que tem pra gente tentar fazer esse algo diferente, né. Se tem algo que realmente me motiva a fazer parte do bombeiro voluntário, é isso. A gente poder deixar um legado positivo. Poder ajudar de uma forma indireta, a salvar vidas. Porque cada legislação que a gente trabalha, eles passam noites trabalhando essa legislação, com N articulações, N visitas, né? A gente está ajudando a salvar vidas de uma forma indireta, né? Cada município que a gente ajuda a instituir um serviço de bombeiro voluntário, a gente está ajudando a salvar vidas. Então isso é um legado que a gente vai deixando, eu acho que isso é o que mais engrandece nós como seres humanos, né? Não é a parte financeira, não é a parte de bens, é o que a gente faz de bem e que a gente deixa de bom para as pessoas. Certo. Só tenho te agradecer por ter vindo aqui, né, criar nosso estúdio aqui na área de emergência, para para conversar, né, para a gente fazer esse bate-papo sobre a tua atuação, sobre a tua história. Acho que foi fantástico, muito obrigada. Num feriado ainda, né, mas se bem que vocês estão sempre de plantão, então eu aproveitei. Obrigada, viu, Anderson? Paulo, nós que agradecemos, né? Eu que agradeço em nome da Voluntersul, da Confederação, dos Bombeiros de São Sebastião do Caí também, né? É sempre um prazer, como eu falei. Parabenizo a ti, ao Alexandre também, né? Toda a equipe do Grupo Proteção, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, né? Levando o conhecimento para as pessoas do que é o serviço de emergência, né, que é de grande importância também, né? E a gente está sempre à disposição, né? Sempre um prazer a gente estar falando sobre o nosso trabalho, falando sobre a nossa área, né? E talvez de uma forma direta e indireta motivando pessoas também, né? Motivando pessoas que queiram se somar a nós, né? As pessoas que queiram ser voluntários, procurem nossas unidades, né? Venham fazer parte, é de suma importância e todos podem contribuir. Nem que seja um pouquinho, todos podem contribuir para tornar nossas comunidades, o nosso estado e o nosso Brasil um lugar melhor para a gente viver. Com certeza. Legal. Muito obrigada. Obrigado, Paulo. E esse foi a Emergência Entrevista de hoje com Anderson Josiel da Rosa, que é presidente da Voluntersul e que falou com muita paixão sobre a atividade de bombeiro voluntário. Até o próximo programa.